programa Educare com vocês aqui pelo canal Net Cidade. Nosso tema de hoje é quando o vínculo se rompe. A minha convidada é Nívia Lousa, que é psicóloga. Você pode participar aqui conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Nívia, vamos falar das questões dos vínculos hoje, né? Isso. Como que a gente define um vínculo? Primeiro, Luciane, obrigada pela oportunidade. Prazer é meu. Muito feliz de estar aqui. Então, vamos definir o que é vínculo primeiro, que eu acho que fica mais claro para as pessoas, né? Então, vínculo é o laço moral que a gente faz com uma pessoa, com muitas, de uma vez só, às vezes, no decorrer da nossa vida. E o vínculo, ele no decorrer também da vida, a gente pode ir fazendo, desfazendo, de uma forma mais tranquila, menos tranquila, e assim a vida vai correndo, né? A gente não pode esquecer de falar que vínculos, existem muitos. A gente tem o vínculo familiar, que geralmente é um vínculo que a gente carrega para a vida toda. Tem o vínculo de amizade, que às vezes você tem ele forte num determinado momento da sua vida e num outro não tão forte. Tem o vínculo, por exemplo, hipotecário, que a gente faz às vezes com o banco, quando você tem uma dívida, né? E o vínculo, ele é algo muito importante para o ser humano. Ele dá, na verdade, um sabor nos relacionamentos, né? O primeiro vínculo que a gente faz é o vínculo materno. Então, é o vínculo que a gente tem com a nossa mãe. Quando o bebezinho nasce, a primeira pessoa, o primeiro cheiro, a primeira audição que ele tem é dessa mãe. Por isso que existem N campanhas que falam do aleitamento materno, né, que o quanto é importante, além da saúde física para o bebê, se faz a saúde mental do bebê. Então, o vínculo que o bebê adquire com essa mãe, ele leva para o resto da vida dele. Importante lembrar que as crianças órfãos, por exemplo, têm dificuldades de vínculos depois no decorrer da vida, porque elas não tiveram esse vínculo materno, geralmente, né? Então, o vínculo é algo importante, bom e saudável para a gente. Tem pessoas que, por exemplo, se vinculam mais a coisas materiais do que a pessoas? Sim. Porque tem esse vínculo também. Sim, muita gente, né? Inclusive, as empresas hoje em dia estão fazendo estudos de consumidores para se formar o vínculo e a pessoa ser fiel à marca. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma marca de produto infantil. Ele pega um determinado personagem, que é um personagem de grande vínculo para a criançada, e coloca no produto para vincular, na verdade, aquele produto à criança. Então, a criança não quer outro produto, ela quer o produto que tem o personagem, que ela tem aquele vínculo mais forte. Certo. Então, olha até que ponto que esses vínculos né, se expandem, né, e até comercialmente falando, é interessante para algumas marcas, né? E a gente tem também, né? Não tem marca que você compra desde que você se conhece por gente. Né? Exatamente. Você não aceita outra marca. É o vínculo que você criou com aquela marca, né? Agora, claro que o vínculo emocional, ele é muito mais rico para a gente em saúde mental, né? A gente não pode esquecer de dizer isso, né? Mas tem gente que se vincula mais a coisas do que a pessoas, com certeza. E essa construção do vínculo, você disse que vem desde do nascimento, da amamentação, e depois, como isso se desenrola no desenvolvimento da pessoa? Então, no decorrer da vida, a gente vai conhecendo pessoas. Então, na sua idade escolar, por exemplo, você forma alguns vínculos com amiguinhos, com a professora, com, às vezes, quem trabalha na escola, né? Só que a vida vai mudando e aí esses vínculos, num primeiro momento, têm uma intensidade forte. A gente não tem aquela coisa, esse na escola é o meu melhor amigo. Né? Então, o vínculo é fortíssimo, né? Formou aquele vínculo. Por que a gente forma esses vínculos mais fortes, outros não tão fortes assim? Pelas afinidades, né? Eu formo um vínculo forte com alguém, com aquela pessoa que eu tenho mais afinidade, aquela pessoa que é mais parecida comigo, aquela pessoa que gosta muito das mesmas coisas que eu gosto. Então, geralmente, a gente forma o vínculo com esse tipo de pessoa. Se relacionar, às vezes, não é ter vínculo,
né? Às vezes a gente convive com aquela pessoa, mas a gente Sim. não tem vínculo nenhum. A gente percebe muito isso no trabalho, né? Muito. Você convive com muitas pessoas. Sim, algumas você é obrigada a É conviver. verdade. E tem algumas, sim, que você se torna amiga, enfim. E tem outras Isso. que você, sim, é um colega de trabalho. Exatamente. Não é o estar junto que vai determinar se vai criar um vínculo ou não. Não. Então, você se relacionar com as pessoas, nem sempre você tem um vínculo com aquela pessoa. Vínculo é quando você realmente tem o laço. A palavra laço, eu acho que define bastante o que é vínculo. Imaginar, assim, de forma concreta. Juntos. Ali amarrado, Exatamente. Né? É aquela pessoa que você tem prazer em conversar, é aquela pessoa que você conta os seus segredos, as suas coisas, né? Realmente tem que ter uma afinidade, um carinho, a parte emocional é muito forte com essa pessoa, né? Diferente de quem você se relaciona, mas, né, não tem aquela coisa de contar suas coisas, de se sentir à vontade o tempo inteiro, mas você está ali, é como um banco, por exemplo, você vai ter o vínculo com o banco, mas nenhuma afetividade, né, geralmente com o banco. Você está falando isso, me veio muito assim, confiança. Sim, importantíssimo. É uma coisa que realmente faz parte desse vínculo, confiar no outro. Sim, por isso que quando a gente for falar da quebra desse vínculo, a confiança é uma das partes principais. Então, se quebra a confiança, se quebra automaticamente, muitas vezes, o vínculo. A pessoa, por um caso de traição, quebrou a confiança ali, você quebra o vínculo com aquela pessoa. Então, confiança é algo que no relacionamento e nessa formação de vínculo ou nessa manutenção desse vínculo, porque às vezes faz o vínculo e depois você tem uma manutenção desse vínculo, né, no decorrer também da sua trajetória. A confiança é uma coisa que quebrou, esse vínculo também se quebra, esse laço se desamarra, né? Então, você vai até conviver com aquela pessoa, mas não vai estar ligada a ela com o vínculo. E, ao mesmo tempo, no decorrer da vida da gente, a gente vai amadurecendo através dessas quebras também, porque estou pensando no bebê que nasceu. Primeira quebra de vínculo direta ali é o cordão umbilical. Sim. Né? Tirar, né, o neném da barriga. Vai para a escola, já não fica com a mãe tanto tempo. Isso tudo é importante também para o Sim, porque são quebras saudáveis, né? Então, assim, quando a criança vai para a idade escolar, ela tem ali uma quebra de vínculo da mãe. Ela está acostumada, ela fica ali 24 horas com a mãe dela, e aí ela passa a ficar, por exemplo, 4, 5 horas na escola. Outros ficam até mais, às vezes, né? Se a mãe precisa trabalhar o dia todo. Então, ali houve uma quebrazinha de vínculo, mas é uma quebra saudável, porque necessária, porque ela precisa crescer, ela precisa conviver. E nessa quebra, ela também vai estar se vinculando a outras pessoas, a professora, aos amigos, a diretora da escola. Então, não é uma quebra que a gente diz que vai trazer É uma quebra saudável. É uma quebra saudável, que na verdade ela é uma quebra entre aspas, né? Porque o vínculo está ali feito com a mãe. Ele volta para casa e o vínculo está ali feito. Né? Então, é saudável, é necessário, né? Por isso que a gente fala muito em criança principalmente, né? A mãe que espera muito para colocar na escola, quando vai para a escola tem dificuldade em fazer o vínculo, né? É complicado. No consultório a gente usa muito esse termo vínculo, né? O terapeuta precisa ter o vínculo com o paciente dele. Como que ele conquista isso? Com confiança, com afinidades, com o trabalho, né? E a gente, no segundo bloco, vai falar mais especificamente da quebra do vínculo. Como que você definiria uma quebra de vínculo? Tem N quebras de vínculos, né? Então, a morte, por exemplo, é uma quebra. E eu te diria que a morte de um ente querido é a quebra de vínculo mais doída e sofrida para o ser humano. Quando a gente fala em estresse emocional, a morte é a primeira quebra, né? Assim, a mais estressante, né? E depois vem separação, traição, e aí por aí vai, né? Uma série de outras quebras. Aí tem uma perda de emprego, Sim. uma aposentadoria, porque as pessoas não podem achar quebra de vínculo assim, só a morte ou rompimento de um relacionamento. Não. Enfim, alguém que vai morar fora do país. Porque assim, o vínculo existe.
né? Mas existe a quebra, porque você não vai estar com a pessoa mais o tempo todo, você não vai estar vendo, quer dizer, você tem que construir uma outra forma de se relacionar com essa pessoa, né? O vínculo, Luciane, ele precisa ter a manutenção e ter a convivência. Se você não tem essa convivência, automaticamente ele vai perdendo a força dele. Né? É como você tem um amigo lá da faculdade, você cria um vínculo com aquela pessoa durante os 5 anos da sua faculdade, um vínculo forte, né? Que você está ali o tempo inteiro, você leva essa pessoa para sua casa, vira seu melhor amigo. Acabou a faculdade, cada um segue os seus caminhos, existe ainda um vínculo, mas um vínculo mais distante. Então isso acaba diminuindo, na verdade, a intensidade desse vínculo. Isso também às vezes causa sofrimento. Ah, eu tenho saudades, né? Eu queria ficar mais com aquela pessoa e não consigo. Então, às vezes não é só a quebra, a ruptura de uma vez, mas o distanciamento, embora você tenha ainda um pouco daquele vínculo, você sempre está lembrando daquela pessoa, de vez em quando liga, mas houve a quebra. Né? Então, interessante isso que você colocou, que a quebra de vínculo não precisa ser necessariamente uma ruptura. Não. Ela pode ir acontecendo de forma gradativa, sim, né? Sim. Até realmente aquela pessoa falou, bom, não a vejo mais, assim, aquilo não ser sofrido para você, né? Isso. Nem toda quebra é tão sofrida assim. Às vezes a vida vai proporcionando, né, algumas coisas que, infelizmente, você vai se afastando daquela pessoa e o vínculo vai ficando... O laço vai ficando menos apertado, digamos assim, né? Vai ficando mais suave. E é importante a pessoa sempre realmente, então, buscar manter. Quando você tem é algo importante. Sim, quando você tem um vínculo que te faz bem, que é saudável para você, o vínculo mãe, pais e filhos mesmo, é um vínculo que você precisa manter, né? Para um bom relacionamento, para vocês andarem, caminharem juntos, para todo mundo crescer, para aquela criança ter um crescimento saudável. Então, esse vínculo ele precisa ir se mantendo sempre, claro, com bom senso, com amor, né? Com paciência, com tolerância. E isso vai cada vez ficando mais forte, mais forte, mais forte. Nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco vamos saber o que fazer quando o vínculo se rompe. Fique por aí.